Olá, meu nome é Celso Duarte de Medeiros Júnior. O tema de conhecimento hoje é matemática, mais precisamente o volume de prismas e cilindros retos. Prismas e cilindros retos fazem parte da geometria espacial. Tanto os prismas quanto os cilindros possuem duas bases, e essas bases são iguais, no caso de prismas e cilindros retos. Nós temos a base inferior, que eu chamo de chão, e a base superior, que eu chamo de teto. Vejam nas imagens aqui. Eu tenho uma base inferior pintada de rosa e a base superior também pintada de rosa aqui nesse prisma reto. Da mesma forma, aqui nesse cilindro reto eu tenho a base inferior e a base superior. Então, são duas bases e elas são sempre iguais. O que vai diferenciar com relação a prismas e cilindros? Nos prismas, as bases são polígonos, sempre. Então poderia ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono, etc. Já no cilindro, a base é sempre uma circunferência. E com relação às faces, que eu chamo de paredes, veja aqui, no prisma eu tenho uma face para cada lado da minha base. Então, as faces, o número de faces é igual ao número de lados do polígono. E essas faces sempre são quadriláteras. Repare que aqui eu tenho ou um retângulo ou um quadrado como face do meu prisma reto. Já no caso do cilindro, a face ela é contínua. Imagine aqui uma lata de óleo, por exemplo. Ela é contínua e acompanha o perímetro da circunferência. De tal forma que tanto o prisma quanto o cilindro formam uma espécie de recipiente que eu posso guardar alguma coisa dentro. Por exemplo, na lata de óleo eu posso guardar o líquido do óleo. Numa caixa, por exemplo, de sapato, eu posso guardar um sapato. A caixa do sapato nada mais é do que um prisma reto, certo? Então, essas imagens, elas permitem que a gente calcule o volume que cabe dentro do prisma ou do cilindro reto. Esse é o nosso tema de estudo. E como que nós calculamos o volume, tanto do prisma quanto do cilindro reto? Basta que a gente saiba qual que é a área da base e a gente multiplique pela altura. Então eu vou colocar a formulazinha aqui, ó. O volume é igual à área da base vezes a altura. Ora, professor, então eu tenho que me lembrar a área da base de alguns polígonos? Eu tenho que me lembrar a área da base de uma circunferência? Sim, esse tema a gente já estudou, mas vamos relembrar aqui. Vamos relembrar de 3 polígonos, como que a gente calcula a área da base deles. Vamos apagar aqui, ó. E eu vou calcular a área da base de um... Se a base do polígono for se a base do prisma for um polígono que é um triângulo, a área da base do triângulo nada mais é do que a própria base do triângulo vezes a altura do triângulo divididos por 2. Então, a área de um triângulo, relembrando, é base vezes altura divididos por 2. Se a área da base do meu prisma fosse um quadrado, como nós sabemos, o quadrado tem lados iguais. E a área de um quadrado é nada mais é do que o lado multiplicado pelo lado, ou lado ao quadrado. Por fim, a área de um retângulo, onde eu tenho um lado menor e um lado maior. A área do retângulo nada mais é do que o lado menor multiplicado pelo lado maior. Certo? Da mesma forma, nós vamos verificar como que a gente calcula a área de uma circunferência. Por quê? Porque no cilindro nós precisamos de saber a área da circunferência. Então a circunferência, ela tem um raio, e a área dessa circunferência é dada pelo πr ao quadrado. Então, área do triângulo, área
do quadrado, área do retângulo, área da circunferência. Ah, professor, mas e se a base do meu prisma fosse um pentágono? Ora, a gente calcularia a área do pentágono para calcular o volume desse prisma. Como o objeto dessa aula é o volume de prismas e cilindros, nós vamos usar esses 3 polígonos como base, como exemplo. E, no caso do cilindro, a circunferência. E vamos atingir o nosso objetivo de calcular volumes de prismas e cilindros retos. Ok? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vamos trazer esse tema para a realidade. Então, vamos tentar trazer um enunciado de algum exemplo que, para resolver o problema, mas trazendo o tema para a nossa vida real. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um enunciado. Olha aqui, ó. Um aquário mede 20 centímetros de largura, 50 centímetros de comprimento, 30 centímetros de altura. Quantos litros de água, no máximo, esse aquário poderá armazenar? Sabe-se que 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Ok. Gente, se eu sei que o volume de um prisma é calculado pela área da base vezes a altura, o aquário nada mais é do que um prisma reto. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o desenho de um prisma reto, inclusive é o desenho do próprio aquário. Certo? Então, basta a gente verificar as informações que nós temos no enunciado e aplicar a fórmula. Então, 20 centímetros de largura. Então, significa que aqui, ó, nós temos 20 centímetros. 50 centímetros de comprimento. Aqui, 50 centímetros. E 30 centímetros de altura. Aqui, 30 centímetros. Certo? Bom, significa então que basta nós calcularmos a área da base e depois multiplicarmos pela altura para acharmos o volume. A área da base nada mais é do que o lado menor vezes o lado maior. Então, o volume é igual a 50 vezes 20 vezes 30, que é a altura. A área da base não é o lado menor, que eu vou chamar de L1, e o lado maior, L1, L2, lado maior vezes lado menor, como a gente viu aqui. Então, basta eu multiplicar essas 3 informações que o enunciado nos dá para a gente descobrir o volume. O volume, então, é igual a 50 vezes 20 mil vezes 30, 30 mil. 30 mil, o quê? Centímetros cúbicos. Por que cúbico, professor? Porque quando a gente trabalha com volume, sempre a unidade de medida é cúbica. Sempre. Então, nós temos que levar em consideração essa informação. Quando é área, a unidade de medida é quadrado. Ok? Vamos agora para o próximo enunciado.